Bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus encontre morada em seu coração nesse dia extraordinário. E sabe que dia é hoje? O quarto dia dos nossos 21 dias de jejum, consagração, meditação, oração, devocional, continuidade de uma vida de adoração, e o estudo da palavra de Deus não pode ficar de fora. Música Você, meu amado irmão, está convidado a esta jornada de 21 dias, aonde o nosso propósito, o nosso tempo de consagração será a consagração da contemplação. Poder olhar para o céu, para a beleza, olhar para as Sagradas Escrituras e contemplar o nosso Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, revelado na Palavra de Deus. O tema de hoje, do dia 4, é o Verbo encarnado é o ponto. Então, nós estamos falando sobre contemplação, sobre esse olhar, essa observação. E eu quero convidar você a ler as Sagradas Escrituras lá em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 1, versículo 14, que ele diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, de graça, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." O evangelista, o apóstolo João, o apóstolo amado, ele fala desta obra maravilhosa do nosso Deus, dessa obra da redenção, e podemos ver aqui as conexões que o evangelista ele vem falando sobre Cristo, A primeira conexão é com a palavra, o verbo, e essa conexão está lá em Gênesis capítulo 1, falando da criação. A palavra de Deus, o Senhor Deus falava e assim as coisas aconteciam. Depois nós vemos aqui vendo essa questão da habitação, do encarnar. Vemos o profeta Isaías olhando essa mensagem, e aí nós vemos aqui a mensagem messiânica se fazendo real, verdadeira e se cumprindo. E quando eu olho para esse texto, eu ressalto aqui 3 pontos que eu quero conversar com você. O primeiro é: o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. A palavra de Deus, do próprio Deus. E ainda, se você olhar os versos anteriores, o evangelista começa falando que o Verbo era Deus. O versículo 1 diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Então agora o próprio Deus, o Criador, ele se faz criatura. Depois habitou entre nós. E aqui me faz muito lembrar sobre Êxodo, sobre o Pentateuco, quando Deus ele dá ali as instruções para Moisés e feito o tabernáculo, e eles está ali vivendo com a presença de Deus. Mateus, o evangelista, diz sobre o nome dele: será chamado Emanuel, o Deus conosco. E também nós vemos algo da teologia como tabernacular, o Deus se fez presente. Também o texto diz que ele fora cheio de graça e verdade, e vimos sua glória. Aqui mostra a grandeza de Deus, um Deus verdadeiro, algo real, algo que a sua mensagem é cheia de graça, a ação de Deus, graça e verdade. 2 ações, a graça de Deus e a outra a glória. Vemos que Jesus ele vem para refletir e mostrar a glória do Pai. E aqui é algo extraordinário, é maravilhoso. E Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja que Deus o qual usou para revelar as Sagradas Escrituras, ele diz assim: olha, em Cristo Deus se fez visível e tangível para que contemplássemos sua glória sem sermos destruídos. Mana, olhe para Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está aí conectado comigo,
Olhe para Cristo, contemple Deus, contemple essa maravilha à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem esse evangelho de forma extraordinária, que é chamado os sinóticos, aqueles que têm relação, são parecidos. João, ele tem uma outra abordagem, um outro olhar para um outro tempo. Venha e contemple o poder de Deus maravilhoso nas Sagradas Escrituras e seja abençoado por Deus. Que esse dia seja extraordinário para você, dia de número 4. E fique ligado que o próximo está chegando aí. Deus te abençoe.